Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Pessoal, a proposta da aula de hoje é trabalhar aplicações do Teorema de Pitágoras e das relações métricas no triângulo retângulo. Nós estamos finalizando o nosso capítulo 11, chegamos ao módulo 95. Essa aula é destinada aos alunos do 9º ano. Pessoal, vamos lá. Eu vou começar mostrando para vocês o que vem a ser a média geométrica, tá? Então, por exemplo, imagina que você tem uma coleção de números, né? Uma coleção enésima de números, e você pretende determinar a média geométrica desses números. Então, basta você fazer o seguinte, você vai calcular a raiz enésima do produtório desses enésimos elementos. Se você tiver apenas dois elementos, vai ser a raiz quadrada do produto desses dois elementos. Se você tiver três elementos, vai ser a raiz cúbica do produto desses três elementos. Se você tiver quatro elementos, vai ser a raiz quarta do produto desses quatro elementos. Coloquei aqui a média geométrica entre n elementos é igual à raiz enésima do produto desses elementos. Aqui eu tenho n elementos, então basta calcular a raiz enésima do produto desses n elementos. Bom, em particular, lá no triângulo retângulo, nós temos um cálculo de média geométrica que nos fornece a altura do triângulo retângulo relativa à hipotenusa. Veja lá, imagina que você tem aqui uma semicircunferência. Nessa semicircunferência você constrói, por exemplo, um triângulo retângulo. Mas por que ele é retângulo? Porque o ângulo A, por exemplo, ele está inscrito em uma semicircunferência. Todo ângulo inscrito em uma semicircunferência é um triângulo de 90 graus, né? É um ângulo de 90 graus. Então você tem aqui um triângulo retângulo ABC. E o que vem a ser a altura, né, relativa à hipotenusa? Hipotenusa, nesse caso, é o diâmetro da circunferência. Então, a altura relativa à hipotenusa, a gente já tinha visto anteriormente. Ela é igual ao seguinte, a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. Mas também ela é, na verdade, a média geométrica, né, entre as projeções. Olha lá, a altura relativa à hipotenusa é igual à média geométrica entre as projeções. Então eu tenho aqui, ó, que a altura ela vai ser igual à raiz quadrada do produto de m por n. Tá legal? Pessoal, vou trazer uma aplicação, trocar o quadro rapidinho pra gente. Pessoal, trouxe mais um exemplo aqui pra gente dar uma olhada. Vamos lá. No triângulo retângulo a seguir, B é o dobro de C. Determine a razão entre M e N. Então temos lá o nosso triângulo retângulo. Primeira informação que o problema deu, B é igual ao dobro de C. Tá? C quadrado igual a A vezes N é uma relação já conhecida, já foi demonstrada em aulas anteriores. B ao quadrado igual a vezes M é uma outra relação já conhecida, que também já foi demonstrada em aulas anteriores. Só para reforçar, N é a projeção do cateto C e M é a projeção do cateto B. Tudo bem? Então vamos lá. O que a gente vai fazer? Primeiro, vamos substituir a primeira equação na terceira. Então como é que é a terceira equação? B ao quadrado igual a vezes M. Tá aqui, ó. B ao quadrado igual a vezes M. Eu vou substituir o B. Quem é o B? O B é igual a 2C. Eu vou colocar aqui, ó, 2C ao quadrado é igual a vezes M. Bom, vou resolver essa potência. Então eu vou encontrar 4 que multiplica C ao quadrado é igual a A vezes M. Eu vou chamar essa equação de equação 4. Então tá aí. Bom, substituindo 2 em 4, ou seja, eu vou pegar a minha segunda equação e vou substituir na minha equação número 4. Então, a equação número 4, 4 vezes C ao quadrado igual a vezes M.
Então, no lugar de c ao quadrado, o que eu vou colocar? A vezes n. Então, está aqui. A vezes n. Agora eu vou resolver. Olha lá. 4an é igual a m. O que a gente pode fazer? Né? Podemos cancelar tranquilamente o a, porque a gente sabe que o a representa a hipotenusa, ou seja, não é zero, né? Portanto, eu posso cancelar tranquilamente. Bom, continuando, eu tenho aqui 4n igual a m. O problema pede justamente a relação entre m e n. Então, o que está multiplicando vem para cá dividindo. Então, 4 é igual a m por n. Então, tá lá. Resposta m por n igual a 4. Tudo bem? Vou trazer mais um exemplo para a gente poder fechar a nossa aula de hoje. Olá, alunos! Chegamos a mais 2 exemplos, tá? Para a gente continuar discutindo aí esse assunto importante, tá? Então, vamos lá. Em um triângulo retângulo, cujos catetos medem raiz de 3 e raiz de 4, a hipotenusa vai medir quanto? Essa é uma questão que caiu na PUC, né? Então, vamos lá. Bom, se um dos catetos mede raiz de 3 e o outro mede raiz de 4, qual é a medida da hipotenusa? Vamos aplicar direto, né, o teorema de Pitágoras. Então, vai ficar hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, vamos encontrar aqui raiz de 3 ao quadrado e aqui raiz de 4 ao quadrado. Desenvolvendo, x ao quadrado vai ser igual a 3 mais 4. Portanto, o valor de x vai ser exatamente a raiz de 7. Então, está aí a nossa primeira questão que caiu na PUC, letra B. Bom, a segunda questão é lá do Colégio Naval. Olha lá. Qual é o perímetro do quadrado em que a diagonal mede 3 raiz de 6? Bom, perímetro é a soma dos lados, né, do quadrado, ou seja, o contorno. Então, o perímetro é 4 vezes L, porque é L mais L mais L mais L dá 4L. Então, basta a gente descobrir o valor de L e depois multiplicar por 4. Para descobrir o valor de L, nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras neste triângulo retângulo, representado pela metade, né, do quadrado, cortado na diagonal. Então, vamos lá. Aqui eu tenho hipotenusa ao quadrado, ou seja, 3 raiz de 6 ao quadrado, igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Desenvolvendo, você tem 9 vezes 6 igual a 2L ao quadrado. Tudo bem? Bom, 6 vezes 9, 54. Então, tenho ali 54 igual a 2L ao quadrado. Passando 2 para o primeiro membro, eu vou concluir que 27 é igual a L ao quadrado. Bom, eu não preciso do valor do L, e sim o valor do L ao quadrado, e sim o valor do L. Então, L ele é, na verdade, a raiz quadrada de 27, né? Nesse caso, o L vai ser o quê? Raiz quadrada de 27 é a mesma coisa que 3 raiz de 3. Então, tá aí, ó, o valor do L, tá? Bom, e agora para encontrar o perímetro? O perímetro ele é o que, na verdade? Ele é 4 vezes o valor do L. Como o L é 3 raiz de 3, então tem aqui, ó, 3 raiz de 3. E aí agora a gente desenvolve. 4 vezes 3, 12. 12 raiz de 3 seria, então, a nossa resposta. Tudo bem? Então tá lá, ó, letra
B, 12 raiz de 3. Ok? Pessoal, ficamos por aqui. Sugiro que façam as atividades que eu vou deixar lá no formulário e também na lista de exercício lá do seu material didático. Aguardo vocês em nossa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!